Meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação da sua TV Mar, canal 525 pela NET Claro em Maceió e na região metropolitana. O portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Eu, Viderlan Araújo, estarei daqui para frente comandando o jornal TV Mar News, trazendo as principais notícias e toda a repercussão do último final de semana de Maceió, de Alagoas, no Brasil e do mundo. Vem com a gente, tá? Daqui para frente nós vamos trazer as principais informações para você que me acompanha ao vivo na programação da nossa genuinamente alagoana TV Mar. Vamos também com o aplicativo, deixando para você essa opção para poder baixar para seu smartphone e ter todo o acompanhamento de uma programação variada, com muito entretenimento, jornalismo na pura essência, em um conteúdo totalmente alagoano. Daqui a pouco nós vamos trazer a participação do repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, trazendo as últimas notícias. Teremos aqui no estúdio a participação do nosso analista político Arnaldo Ferreira, outros analistas também sobre esse cenário nos municípios de Alagoas, como Edivaldo Júnior e Mozart Luna, e muita informação nesta conectividade, a convergência com os veículos da organização Manon de Mello, que tem a participação do Jonathan Maresia na direção de conteúdo geral e da nossa Patrícia Barros na direção de conteúdo também de jornalismo da nossa TV Mar, canal 525. Cumprimentando toda a equipe na retaguarda para o início de semana, que seja muito próspero para todos nós, para você que acompanha neste exato momento também com aquela proteção de Deus para trazer as notícias durante toda esta semana com muita informação, com muita habilidade e desenvoltura, com a credibilidade que você conhece, que você confia, que só a TV Mar Canal 525 coloca à disposição para você. Como de costume, vamos aos destaques da Gazeta de Alagoas para abrir o TV Mar News, acompanhando as últimas informações. 90 anos sempre evoluindo a informação. Segurança Pública tem maior investimento da história em Alagoas. Quase 360 milhões de reais em 20 meses. Essa informação em destaque na Gazeta de Alagoas. A Segurança Pública de Alagoas recebeu investimentos na ordem de 350,7 milhões de reais no período entre maio de 2022 e dezembro de 2023, que compreende a gestão de Paulo Dantas. Trata-se do maior aporte da história do Estado nessa área, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O valor abrange investimentos e custeio, não incluindo a folha de pagamento. O ano de 2021, com um valor mais próximo desse montante, registrou 189 milhões em investimentos na editoria de política. Na página 3 da Gazeta de Alagoas, você tem mais detalhes. Paulo diz que cumpriu 50% do plano de governo em um ano. Também no caderno de política, na página 5, combustíveis, produção de petróleo e gás em Alagoas tem alta de 6,6% em 2023. Realmente um crescimento, e isso acaba potencializando de uma maneira direta a nossa economia. 6 secretários devem deixar a prefeitura de olho nas eleições. Daqui a pouco o Arnaldo Ferreira vai trazer esse assunto aqui na nossa programação ao vivo no estúdio. Imperdível, hein? Como a relação com a leitura pode contribuir para uma vida melhor. Isso faz parte também do processo educativo, quando se tem a literatura como um grande meio de aprendizado. Alexei Navalny, opositor de Putin, morre na prisão. Caminhoneiro completa 3 anos morando dentro de um veículo em Maceió. Rapaz, o negócio tá meio bagunçado aí, dentro do veículo, mas é uma história que merece ser contada, Luiz Carlos de Oliveira, de 57 anos, vive de forma improvisada com a ajuda de moradores em uma praça no Distrito Industrial de Maceió, onde já sofreu 3 AVCs. Ele sonha em consertar o veículo e voltar para a estrada.
Todos os detalhes na editoria Cidades, na página 13 da Gazeta de Alagoas. Taxa de desemprego no estado cai para 9,2% em um ano, é o que diz o IBGE. Alagoano 2024, CSA visitou o Muricy, o CRB recebeu o Cruzeiro no Rei Pelé. E todos os detalhes daqui a pouco aqui, também com a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta, no finalzinho do TV Mar News, com a chegada do Canal Esportes na sequência da nossa programação. E para fechar os destaques da Gazeta, terceira idade, longevidade impõe avanço de políticas de proteção para idosos na capital. Todos os detalhes na página 2, na editoria de Cidades. Você acompanha também na Gazeta de Alagoas, evoluindo sempre a informação. Nós vamos começando o programa de hoje trazendo também as nossas matérias, né? A Secretaria de Segurança Pública tem desenvolvido ações e investido em meios de interação com a população feminina vítima de violência. A participação inicial aqui no TV Mar News é do repórter Rogério Costa, da Mix Maceió, do portal Gazeta Web e também da TV Mar Canal 525. E aí, Rogério, quais as novidades dessa ação que a Segurança Pública tem desenvolvido aqui no nosso estado? Estamos com a policial civil Eliane Araújo, que é coordenadora do Disque Denúncia 181. O atendimento é 24 horas, sigilo garantido para violência contra a mulher. É mais uma estrutura que está sendo oferecida pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo do estado, para conter essa alta do cometimento de violência contra as mulheres, né? Eliane, queria que você nos detalhasse como o serviço está funcionando e de que forma as mulheres podem acessá-lo. É necessária essa ligação e é importante que as pessoas estejam protegidas, as pessoas que não estão envolvidas nos casos, para denunciar. Exato. Bom dia a todos e a todas. O Disque Denúncia é mais uma ferramenta para que a população, se souber que tem um amigo, um parente, um vizinho que seja vítima de violência doméstica, liga para a gente. A gente garante o sigilo, nenhum dado do denunciante é registrado. Então a gente está divulgando o violentômetro, divulgamos durante o carnaval e vamos divulgar durante todo o mês de março, em todo o estado, que é de bem fácil acesso, bem fácil visualização, tem um termômetro onde a mulher vai identificar se ela é vítima de violência doméstica. É difícil essa identificação. Quando começa efetivamente a agressão e a violência contra a mulher? É difícil ela perceber porque ela começa de forma bem disfarçada. Então, exatamente, o violentômetro ele tem 3 cores, o amarelo, o laranja e a cor vermelha, exatamente um termômetro. Ela vai começar com piadinhas, aquele ciúme excessivo, chantagem emocional, e aí vai aquecendo o termômetro. Passa para ameaçar a mulher, restringir ela das redes sociais, isolar dos amigos, dos familiares, e depois vai evoluindo para agressões, tapas, socos, chutes, muitas vezes espancamento, cárcere privado, até chegar à morte, que é o feminicídio. Então, de forma clara, a mulher vai poder visualizar se ela vive um relacionamento abusivo, para que ela reaja e peça ajuda. O material que nós estamos mostrando vai ser amplamente divulgado, distribuído em todos os pontos do estado. Não. Exatamente. Todas as delegacias, todas as CISPs. E no nosso Instagram da Secretaria de Segurança Pública, no Instagram da Polícia Civil, você vai poder visualizar o violentômetro, que é uma maneira fácil da mulher perceber se ela é vítima de violência doméstica. Como é que foi a receptividade do público durante o carnaval do serviço? Foi muito boa, muito boa. E 0 feminicídio, né, o que nos deixa muito felizes. Esse trabalho de prevenção, que é uma das diretrizes do secretário Dr. Flávio Saraiva, que a gente trabalhe orientando as mulheres para que elas reajam e não esperem acontecer algo pior. Esse é o nosso objetivo maior. Trabalhar preventivamente e não pós-crime. A gente quer que não aconteça nada. Diminuímos o número de feminicídio de 2022 para 2023, mais 30% de redução. E o nosso objetivo este ano é reduzir ainda mais. A mulher consciente, ela reage, ela sai daquele relacionamento. Então, a gente sabe que é um crime complexo, não é tão fácil. Muitas vezes envolve filhos, envolve a dependência financeira. Mas a Secretaria de Segurança, as forças de segurança estão prontas para atender a mulher e orientá-las da melhor forma possível para que ela saia desse relacionamento abusivo. Muito obrigado, Eliane. Disponha. Eliane Araújo é coordenadora do Disque Denúncia. Só um detalhe, tudo isso que a Eliane falou tem muita realidade, muita propriedade, mas fundamentalmente
é importante que os homens, que os agressores não pratiquem qualquer tipo de violência contra as mulheres. E o violentômetro ele serve exatamente para mostrar até onde, né, essa relação pode ser. Quer uma dica? Trate a sua mulher como você gostaria de ser tratado, como você merece ser tratado, né? Isso por si só já delimita de que forma as mulheres devem ser tratadas em casa ou em qualquer outro lugar. 181 é o número do Disque Denúncia, o sigilo é garantido. Há inclusive um aplicativo que você pode baixar na internet e também no site disquedenuncia.segurança.al.gov.br estão as ferramentas, os meios para as denúncias no sentido de diminuir a violência contra a mulher em Alagoas. E tem crescido, né, esse número de casos de violência contra a mulher no estado de Alagoas, e por isso que a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado tem desenvolvido ações e investido também na melhoria dos serviços para poder proporcionar todo esse acolhimento, esse apoio às vítimas de violência doméstica. A maioria dos casos acontece dentro de casa, e aí existe toda aquela opressão, né, para que a mulher possa também ter a coragem de sair de casa e de denunciar um parceiro, denunciar uma pessoa de sua família que tenha cometido algum tipo de agressão, seja física, seja psicológica, uma agressão verbal, qualquer tipo de agressão pode ser considerado também um mecanismo já suficiente de denúncia. E, sinceramente, tem muitos homens que envergonham minha classe. Precisamos, sim, fortalecer essa ideia e fazer valer a justiça com essa proteção às mulheres de uma maneira muito mais veemente. Independente de idade, de sexo, de cor, de biotipo, essa situação não leva a nada e não traz nenhum tipo de discussão que possa ser pertinente ou fora desse contexto que nós estamos colocando. Busque a justiça. Tenha fé, vá buscar exatamente os seus direitos e venha evitar que tragédias possam ser repetidas. Eu lembro sempre do caso da moça de São José da Tapera, todas as vezes que se fala de denúncias como essa, né? A moça que foi assassinada e até filmou diante de um momento em que ela tentava fugir do abusador, que a polícia tem tentado encontrar. Gostaria muito de fazer, inclusive, a reportagem quando a polícia capturasse esse sujeito, porque lugar de vagabundo é na cadeia. Nós vamos trazer agora na sequência aqui do TV Mar News, o Brasil já registra mais de 500 mil de prováveis casos de dengue desde o início de 2024. Foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas. Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente. Independente do sol estar escaldante, está incandescente e está com chuva, o número de casos de dengue no Brasil subiu assustadoramente. Nós estamos ultrapassando a casa aí de 1 milhão de casos prováveis de dengue. E aqui em Alagoas também não é diferente a proporção do aumento. O Brasil já atingiu 512.353 casos prováveis de dengue desde o início desse ano de 2024. Foram nada menos contabilizados 75 óbitos pela doença. Enquanto isso, 340 mortes estão sendo investigados. O coeficiente da incidência de dengue no país, nesse momento, é nada menos do que 250 mil casos. Ou seja, além desses números que crescem a cada momento, cada grupo tem 100 habitantes, tem aí um número considerável de contaminação por dengue. Os dados estão constando do painel do monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Quando se considera o coeficiente de incidência no Distrito Federal, aparece aí em primeiro lugar, com nada menos do que 2.286 casos por cada 100 mil habitantes. Seguido por Minas Gerais, com 836 mil casos, o Acre, 582 e o Paraná, com 485 casos. Neste momento, somente no Distrito Federal, se iniciou a vacinação de crianças, adolescentes com idade entre 10 e 11 anos de idade contra a dengue. No primeiro dia de campanha,
3.638 doses foram aplicadas em todos os 15 pontos disponíveis na capital federal. Goiás recebeu doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e deve iniciar a imunização ainda nessa mesma faixa etária na próxima quinta-feira, já nesse dia 15, em 51 municípios selecionados pela pasta. Pois é, o Fernando Palmeira trazendo detalhes, então quase 500 mil de casos de dengue no país e todos nós sabemos nessas campanhas desde a época de criança, né, água parada, acúmulo de lixo, tudo isso potencializa também a proliferação do Aedes aegypti, que é o principal vetor da dengue e quando se dá aquela picada no ser humano, proporciona também, né, acaba potencializando essas situações em termos de infecção à dengue, né, que acaba tirando vidas também no final das contas. O que é importante destacar hoje aqui é o comportamento do cidadão. O que nós vamos trazer agora é uma denúncia que o repórter Rogério Costa, da Mix Maceió e do portal Gazeta Web, na manhã de hoje constatou na Levada, ali próximo ao mercado da produção, um acúmulo de lixo absurdo na região, que coloca em risco a vida não somente dos comerciantes, mas também dos moradores daquela região ali na Levada. Esse é um problema crônico que já tem gerado vários transtornos e obrigações para a Prefeitura Municipal de Maceió. Acompanhe. Sou diretor às ruas aqui da Celeste Bezerra, em Maceió, no bairro da Levada, rua do canal que leva ao mercado. Todo esse lixo aqui acumulado é um fator decisivo para a proliferação de mosquitos. Alagoas registrou em janeiro desse ano uma diminuição, é verdade, no número de casos prováveis de dengue em comparação com o ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Ano passado foram 4.287 casos, em 2022, 33.609. Evitar isso aqui. O acúmulo de garrafas vazias, pneus, vasos de plantas, baldes, lixo, devem ser as medidas principais para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nos primeiros dias de janeiro, foram 174 casos registrados em Alagoas e nenhum óbito, enquanto os registros da doença aumentaram no país inteiro. Além do trabalho dos agentes de saúde, a população deve manter sempre as medidas de limpeza e higiene e visualização da vizinhança até de imóveis fechados, onde provavelmente existem focos de mosquito. Essa mobilização é fundamental. Portanto, olho em situações como essa, que infelizmente servem para agravar a doença, principalmente em um período onde chove e para, volta ao sol. Chove, para, volta ao sol. Os mosquitos, os ovos eclodem e os mosquitinhos, né, saem voando por aí, picando as pessoas e dando continuidade a esse ciclo terrível da dengue. Há pessoas no Brasil que já morreram por causa disso. Estados estão em situação de emergência de saúde por causa da dengue. Nós estamos numa situação privilegiada. Não podemos voltar a viver dias de tantos casos de dengue com UPAs, hospitais, unidades de saúde lotadas. Tudo depende de você, de nós. Com o apoio do Eliel Santana, da Celeste Bezerra, Canal da Levada, reportagem de Rogério Costa. Além de ter um canal que serve de esgotamento sanitário, né, muita gente colocando os dejetos e tudo aquilo que um dia serviu ao homem para esse canal, que já é realmente uma porta, né, um portal de proliferação do Aedes aegypti, ainda tem essa questão da falta de educação mesmo da população. Olha a quantidade de entulhos. Muitas vezes, né, e aí nós não vamos colocar responsabilidades aqui a quem não merece, mas já vi várias vezes também carroceiros fazendo esse tipo de trabalho, colocando de maneira irregular, com pontos de coleta que existe, que a Prefeitura Municipal de Maceió determinou em pelo menos vários pontos da nossa capital, em que pode ser o ponto adequado para a realização desse descarte. E isso potencializa o número de casos de dengue. Nós mostrávamos agora há pouco, aqui na Gazeta de Alagoas, o destaque que Alagoas está indo realmente na contramão de tudo aquilo que o Brasil propaga, nesse crescimento no número de casos de dengue no país, mas em Alagoas registrou uma redução de 6,6%. Então isso significa que faz parte de uma mudança de comportamento da sociedade. Olha que absurdo essas imagens que nós estamos mostrando aí. E aí é onde você tem uma noção da quantidade mesmo de pessoas que cometem esse tipo de crime. É um crime ambiental, você colocar o lixo em qualquer lugar achando que é uma responsabilidade do poder público. Se você não consegue fazer o seu papel de uma maneira segura,
segura e respeitando também a vida do próximo, mantendo uma boa convivência, porque você se protege e está protegendo também a vida do próximo. Você não está fazendo o que é certo, esperando apenas que o poder público venha resolver por obrigação. E obrigação, quando se joga para o outro, deixa também a sua missão de lado e você acaba se colocando em risco de uma maneira inconsciente. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar das situações relacionadas ao desemprego. Pois é, né? Maceió aí ganhando destaque de maneira positiva, viu, gente? Com o setor turístico proporcionando muitas vagas de emprego. É logo depois do intervalo. Voltamos já.